Vamos falar então de avaliação neuropsicológica para crianças. E eu vou entrar um pouquinho na adolescência, mas o que eu quero ressaltar? Uma coisa muito importante. Desenvolvimento cerebral, desenvolvimento neural. Gente, vamos tomar cuidado com esses laudos aí que fecha diagnóstico para criança e para adolescente de uma maneira até um tanto imprudente. Por quê? Veja só, o nosso cérebro ele vai do 0 até os 25 anos, tá? Esse é o tempo que ele leva para se desenvolver. É claro que ao longo desses 25 anos a gente vai passando por fases. Então você tem lá a fase infantil, a pré-adolescência, adolescência, até a fase adulta, até a gente chegar nesses 25 anos. Gente, não dá para fechar um diagnóstico com uma criança que ainda está em pleno desenvolvimento. Às vezes, uma dificuldade que a criança vai ter lá na alfabetização, com 8, 9, 10 anos, uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ser, sim, né? Pode sim existir essa dificuldade, mas não necessariamente ser um transtorno. Muitas vezes a criança tem traços do TDAH, traços de um autismo, traços de um transtorno de ansiedade. Só que como o desenvolvimento ainda não está completo, isso tudo ele é muito plástico, ele é muito maleável, todo esse processo. Então, quando eu falo de avaliação neuropsicológica para criança e adolescente, eu estou falando de um processo que tem que ter muita responsabilidade. É muito fácil a gente fazer uma avaliação, rotular aquela criança, mandar para um psiquiatra infantil, para um neuropediatra e, através do nosso laudo aqui, o profissional de saúde medicar essa criança, porque a gente está testando que essa criança tem determinado transtorno. E aí dar remédio é muito fácil. E o que eu vejo muito aqui no consultório são crianças vindo com medicações fortes, às vezes mais de uma medicação, sem ter ainda esse diagnóstico formado. Não estou dizendo que nenhuma criança tem TDAH, eu não estou dizendo que esse diagnóstico ele não pode sim ser fechado nessa fase, e também não estou dizendo que a medicação muitas vezes ela é sim necessária e pode atuar como um coadjuvante aí nessa fase aí de pré-adolescência e adolescência. Eu estou dizendo que é preciso tomar cuidado, ser responsável, aplicar testes que não vão ser só com a criança, envolver pais, envolver cuidadores, envolver a escola. Quanto mais informação a gente tiver, mais preciso vai ser esse laudo. Então, quando a gente fala de crianças, cuidado, né? Vamos tomar cuidado aí com esses laudos. E quando a gente fala de adolescente, tem mais um agravante, que é uma descarga hormonal, né? Então não basta só todo o processo de amadurecimento, de construção de sinapses, né? Que a gente tá, que essa fase, né? Que todos nós passamos, está acontecendo ali, tá pleno vapor, a gente ainda tem essa descarga hormonal. E aí bagunça tudo. E aí vai ter problema de relacionamento, vai ter problema de atenção, de foco, aí o adolescente vai querer dormir mais e o pai e a mãe vai se incomodar porque essa pessoa só dorme. Precisa entender o desenvolvimento desse adolescente, precisa entender que é uma fase que, primeiro, eles estão buscando individuação, eles estão querendo se descolar do pai e da mãe e estão querendo achar a própria tribo, começa por aí. Aí esses hormônios bagunçam tanto, mas tanto a cabecinha deles. Sim, eles vão querer dormir mais. Sim, eles vão ficar mais introspectivos. Sim, eles vão querer ficar mais com o grupinho, menos com a família. Sim, eles vão perder a paciência com pai, com mãe, com vó, com tio, com irmãos, né? Mas nada disso é um problema. Isso é uma fase. É algo que o adolescente vai passar e que a gente vai ter que saber lidar. E aí, para lidar com isso, sim, a avaliação neuropsicológica é ótima, porque a gente já descarta um monte de coisa, vê o que é realmente do adolescente, o que é um problema, né? O que pode ser um problema. E
eu sempre falo assim, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto, idoso, medicação é sim um bom auxílio, né? A medicação ela não é um monstro, né? Não é um bicho, né? E quando a gente fala de medicação, é claro que é importante, né? Muitas vezes a medicação vai ser necessária, só que é importante olhar o seguinte: só medicação, só um laudo, só psicoterapia, é como se você tivesse ali com uma mesa bamba, né? Então você tem que ter as três coisas juntas. Faz o laudo. O medicamento é importante, é recomendado? Ok. Vamos ter um profissional que se comunique com o psicólogo. Para quê? Para que a medicação seja oferecida junto com o quê? Trabalhar a mente, trabalhar a emoção, trabalhar o que está acontecendo nesse adolescente. Aí sim, aí o resultado é bom. Isso vale para criança, isso vale para adulto, isso vale para idoso. Só medicação, dependendo da situação. Só psicoterapia não é suficiente. Agora, as duas coisas juntas é muito bom e dá muito resultado. Pode confiar.